Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós juntos mais uma vez na presença de Deus, esse Deus que fala conosco através da palavra. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom, que maravilha, que experiência especial é estarmos diante da palavra de Deus, juntos, meditando aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Nós estamos estudando a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então estejamos atentos a essas orientações pastorais dadas a Timóteo, que também influenciam no nosso dia a dia, no hoje. Sempre compartilhe, chame outras pessoas a fazer o estudo bíblico, seja pela TV, depois fica registrado no canal do YouTube da Canção Nova, o CN Play, e você pode compartilhar, porque é uma experiência maravilhosa. Para estudarmos a palavra, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Então vamos juntos pedir o dom do Espírito Santo que nos conduza e nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então pegue a sua palavra, a sua Bíblia, abre aí no primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, pega também o seu caderno de estudos, e vamos anotar o texto que nós vamos meditar hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Vamos ler o texto? Quero, pois, que em toda parte os homens orem erguendo as mãos santas, sem ira nem contenda. Igualmente, quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso. Nada de penteados complicados, nem de joias de ouro ou de pérola, nem de vestes luxuosas. Ao contrário, enfeitem-se com boas obras, como convém às mulheres que se aplicam à vida piedosa. Durante a instrução, a mulher fique escutando em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que mande no marido. Ela fique em silêncio. Como efeito, Adão foi formado primeiro, Eva depois. E não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher é que foi seduzida e se tornou culpada de transgressão. No entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, unida à sensatez. Nós, dentro desse texto que o apóstolo instrui a Timóteo, nós podemos aqui perceber coisas importantes para a nossa realidade. Ele está organizando, junto com Timóteo aqui, a Assembleia Litúrgica, então ele vai dar alguns pontos importantes a serem observados. Essa realidade de orar com as mãos elevadas, né, ele vai dizer, erguei as mãos santas, porque ele está dizendo que as mãos são santas? Não, ele está dizendo que o coração precisa estar desejoso da santidade. Quando ele fala erguei as mãos santas, quando ele se refere aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja da Galácia, o que ele está querendo dizer e provocar é exatamente que todo cristão precisa atender à santidade. E dentro da realidade dos estudiosos em relação à igreja primitiva, foram achadas muitas na arqueologia, quando foram feitas as pesquisas ali naquela região, não é? As imagens feitas, pintadas ou ali nas pedras, né? Talhadas, dos cristãos rezando com as mãos para o alto. Então, isso aqui é uma realidade muito presente dentro da igreja primitiva e que Paulo está aqui dizendo para os fiéis que eles devem rezar com as mãos erguidas, as mãos santas. E ele toca em algo importante. A ira, ela é um bloqueio para a eficácia e a efetividade da oração. Então, não pode cultivar ira no coração. Então, se a gente está irado, se a gente tem uma realidade de mágoa, de ressentimento, a gente já vai meditando aqui na palavra.
quando você for oferecer uma oferenda de adoração a Deus, vamos lembrar o que Jesus ensinou, e você chega diante do altar e se lembra que você tem algo contra o seu irmão, vá primeiro resolver a situação, depois venha ofertar a sua oferenda, né? A sua oferta de adoração a Deus. Exatamente porque essas realidades bloqueiam o coração do homem, da mulher que oram. Então a gente precisa buscar estar com o coração aberto e totalmente voltado para aquilo que é a oração e essa comunhão com Deus. O rompimento com o irmão, ele acaba gerando este bloqueio que impede muitas vezes a eficácia na nossa vida. Depois ele vai instruir a realidade da participação das mulheres na realidade do ambiente litúrgico. Então a gente precisa perceber aqui a dimensão litúrgica, isso é importante. Então ele vai instruir as mulheres da forma com que elas vão à igreja. Isso aqui é muito importante para nós no tempo atual. Nós precisamos cultivar, e principalmente as mulheres, mas também os homens, uma consciência litúrgica, uma consciência do ambiente sagrado onde nós estamos. E é muito importante de nós estarmos atentos à nossa forma de vestir, o cuidado com as extravagâncias, o cuidado com as roupas apertadas ou roupas que chamam a atenção. Por quê? Paulo tem plena consciência que as paixões, a concupiscência está no ser humano, não é? Então, a gente, num caminho de maturidade, precisa estar atento a isso. Então, ele vai dizer aqui, não é para as mulheres, mas também pode ser aplicado para os homens em relação às vestimentas, né? Naquela época, e ele entende que o corpo feminino chama muita atenção. Mas hoje também a gente precisa estar atento à realidade dos homens, porque existem umas modas aí muito estranhas, né? E nós não podemos entrar nesse modismo. Então Paulo vai dizer, igualmente quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso. Não é? Modéstia e bom senso, duas coisas importantes para você discernir quando você vai à igreja. E aqui eu acho que um cristão tem que pensar não só na igreja, mas o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você não pode ficar se expondo. Santa Jacinta dizia que chegaria um tempo que as modas desagradariam a Deus. Então fique atento com as roupas que você tem vestido e os enfeites que você tem colocado, né? Nada de penteados complicados, nem de joias de ouro, de pérola, nem de vestes luxuosas. Ao contrário, enfeitem-se com boas obras, como convém às mulheres que se aplicam à vida piedosa. Enfeitar-se com boas obras, com aquilo que vem de dentro, com a sua atitude, com a sua santidade. É isso que vai enfeitar. A santidade embeleza. Quando a gente vai ler a história de Judite, diz que ela era deslumbrante, porque ela vivia uma vida piedosa e santa. Era uma mulher piedosa e santa. Então, isso é importante. E aí ele vai dar instrução, e aqui às vezes tem um conflito. Por que Paulo está dizendo que durante a instrução a mulher fica escutando no silêncio com toda a submissão? Não permito que a mulher ensine, nem mande no marido. Ela fique em silêncio. E aí ele vai continuar, com efeito, Adão foi formado primeiro, Eva depois, e não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher é que foi seduzida e se tornou culpada de transgressão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Por que Paulo está falando que a mulher deve ficar em silêncio? Mas hoje as mulheres não participam efetivamente da vida da igreja, são catequistas, professoras de religião, estão liderando pastorais, pastoral litúrgica, estão inseridas. O que Paulo está dizendo, e a gente precisa entender o contexto da época, que quem ensinava na igreja era o ministro ordenado, esse era o ofício do ministro ordenado. E a mulher deveria ficar em silêncio, ouvir, experimentar o ensinamento. Porque o ofício do ensino, não é? Do magistério, daquilo que é ensinado na Assembleia Litúrgica, é o ofício do sacerdote, do bispo ou do diácono. Então a gente precisa perceber exatamente isso, senão a gente vai começar a ficar embirrado com Paulo, dizendo que Paulo tem plena consciência da dignidade da mulher. Porém, ele está aqui dentro de um contexto e mostrando isso. Olha o magistério do Papa Francisco, como ele tem valorizado a figura feminina. Bento XVI também, São João Paulo II, escreveu documentos em relação à questão das mulheres. Então, é só nós entendermos isso. E quando ele faz a comparação, ele está ali fazendo uma análise do Gênesis 2 e 3. Ele não está atenuando, ou melhor, ele não está aqui dizendo, o homem não tem culpa na realidade do pecado. Ele só está demonstrando essa dimensão. O homem que foi feito primeiro, a questão da submissão e todas essas realidades. E se nós entendermos no Espírito,
nós compreenderemos o que Paulo está dizendo. Nós não podemos entender isso aqui de forma ideológica, não é? Do empoderamento feminino, não é? Isso não. Dentro desse feminismo tóxico que nós vivemos hoje, de forma alguma. Nós temos que entender o contexto da palavra e perceber exatamente o ambiente onde ela foi escrita, o momento, a cultura e tudo aquilo que estava sendo estabelecido no culto litúrgico. Então precisava ficar muito claro. E aí ele vai trazer algo aqui que hoje implica em muita compreensão e determinação das mulheres cristãs. No entanto, ela será salva pela geração dos filhos. Paulo entende aqui a importância da mãe, da mulher, não é, que se abre à vida, e do papel preponderante da mulher na educação dos filhos, no ensino dos valores, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, unida à sensatez. Então, ele vai mostrar exatamente a influência poderosa que as mulheres têm na vida dos seus filhos, no ensino dos valores, no ensino da fé cristã. Vamos ver o que o próprio Paulo fala de Timóteo, de onde ele aprendeu a fé, da sua mãe e da sua avó, não é? Então, é importante nós fixarmos o nosso coração nessa dimensão, para nós entendermos o que Deus está querendo falar conosco. E essa palavra é muito importante para os tempos atuais, onde, eu volto a dizer, existe um feminismo tóxico, onde quer tirar toda a característica da mulher, da maternidade, de tudo isso, e a palavra de Deus nos diz o contrário. Vamos colher de Deus a mensagem que hoje a palavra está dizendo. Todos nós devemos ter o discernimento sobre o nosso comportamento, a nossa forma de vestir, pois devemos compreender que a luta do ser humano sempre será contra as paixões da carne e não podemos, de forma alguma, provocar no próximo qualquer paixão que possa levá-lo ao pecado. Da mesma forma, discernir o ambiente onde estamos, ou seja, a igreja, que deve provocar em nós um comprometimento com a sobriedade e a modéstia. Por que eu colhi essa mensagem de Deus nesse texto? Porque é exatamente o que Paulo está querendo nos instruir. Nós temos que discernir os ambientes onde nós estamos. Em qualquer ambiente, o cristão precisa dar testemunho, mas especialmente na igreja, a forma de se vestir, de se comportar, aquilo que diz da organização litúrgica, da ordem litúrgica, do culto a Deus. Então, a gente precisa estar muito atento e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, não vá para a igreja de qualquer maneira, perceba as suas vestes, honre a Deus com o seu corpo, com a sua forma de vestir, com a beleza que vem do seu interior, porque isso agradará muito a Deus. Vamos rezar? Nós te agradecemos, Senhor, por toda a instrução dada pelo apóstolo Paulo, à comunidade que Timóteo estava como bispo, a comunidade de Éfeso. Nós agradecemos porque essa instrução atinge a cada um de nós de uma forma muito especial. Nos deu discernimento sobre todas essas revelações e sobre todas essas instruções, para que isso caia no nosso coração e a nossa vida seja adequada a essa palavra, a essa direção. Que nós valorizemos, Senhor Deus, o nosso corpo como templo do Espírito Santo e assim nunca o exponhamos, Senhor Deus, para provocar em qualquer pessoa, qualquer realidade de paixão ou pecado. Nos dê a capacidade de discernir, Senhor Deus, a nossa vivência litúrgica, a nossa vivência na igreja, tudo aquilo que nós experimentamos, que o exterior fale do nosso interior, porque o nosso interior, ele quer sempre a santidade e a glória do Senhor. Então, nos faça experimentar essa grande graça do seu amor, da sua bondade e da sua presença, que nos instrui de como nós devemos viver a vida de santidade, a vida de piedade na sua presença. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, principalmente nos tempos onde os modismos, a moda, ela tem sido muito influenciada pelo mal para nos desviar e principalmente para expor o nosso corpo, expor muitas vezes aquilo que deveria ser o reflexo da beleza de Deus
como uma realidade sensual, cheia de paixões. Eu volto a dizer, Santa Jacinta Marta, ela dizia, né? Jacinta e Francisco são os dois irmãos, pastorinhos de Fátima, canonizados. Jacinta dizia que chegaria um tempo que as modas desagradariam profundamente a Deus. Então observe como que você tem ido à igreja, como você tem se comportado. Isso é fundamental, isso é discernimento, isso é exame de consciência e isso é posicionamento para que nós honremos a Deus com o nosso corpo e com a nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.